A Idade de Ouro decorreu entre 1840 a 1918, e foi a época em que os avanços tecnológicos e científicos pareciam ainda mais imparáveis do que nos dias de hoje. Nesse período foi aplicada a primeira anestesia do mundo, encontrada a origem da cólera, fundada a Cruz Vermelha, inventado o primeiro aparelho de raio-x, descoberto o patógeno da tuberculose, publicada A Origem das Espécies, de Charles Darwin e muito mais. Em contrapartida, para todo avanço, há um retrocesso, e entre esse salto podemos citar o chocante mundo da cirurgia do século XIX. Esqueça os ambientes sérios de hoje. As cirurgias eram realizadas em anfiteatros com centenas de espectadores. Os mais célebres cirurgiões da época eram capazes de amputar uma perna em menos de 30 segundos sem anestesia. É nesse cenário em que se considerava mais provável um homem sobreviver à guerra do que ao hospital. Através da mortalidade elevada, o médico húngaro Ignaz Semmelweis publicou um livro em que falava da importância de um hábito meio negligenciado até 2020, lavar as mãos. Já pensou no estrago que poderíamos ter evitado se tivéssemos prestado mais atenção ao que se produziu e escreveu na Era de Ouro da Medicina? Agora, prepare-se para uma viagem ao período em que o conhecimento médico moderno deu o seu maior salto. Mulheres na medicina, século XIX. Mesmo com o surgimento da concepção do hospital moderno, prevalecia o sinistro pensamento de que estudar medicina era muito perigoso para a saúde da mulher. Elizabeth Beckwell, que nasceu em 1821, na Inglaterra, desafiou a sociedade no final do século XIX ao ingressar em uma faculdade de medicina. Ao ser recusada 12 vezes pela Universidade Geneva Medical College, conseguiu ser admitida e, em 1849, entrou para a história ao se tornar a primeira médica do mundo. Proibições, discriminação e preconceito marcaram o ideal das primeiras mulheres que ousaram desafiar tudo e levar adiante o sonho de se formarem médicas no Brasil. A gaúcha Rita Lobato Velho Lopes frequentou as aulas na Faculdade de Medicina da Bahia e tornou-se a primeira médica formada no Brasil em 1887. Em 1889, a brasileira Antonieta César Dias ingressou na Faculdade de Medicina com apenas 15 anos, assim se formando em 1889, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. No mesmo ano, a americana Letitia Gere registrou a patente da primeira seringa para aplicação de substâncias por meio de um pistão e que podia ser utilizada com apenas uma mão pelo médico. Sir Charles Bell foi um anatomista escocês que, em 1811, escreveu um livro sobre a anatomia do cérebro. Esse livro é considerado a carta magna da neurologia. Ele descreveu também a paralisia facial periférica, ou a paralisia de Bell. Essa paralisia ocorre no nervo facial de forma súbita e sem nenhuma causa determinada. Uma das teorias mais aceitas sobre a ocorrência da paralisia diz que sua causa é por infecções virais, entre elas o herpes. René Laennec foi um francês, inventor do primeiro estetoscópio em 1816. Sua invenção se deu em uma consulta com uma jovem paciente e na intenção de não constrangê-la. Ele utilizou um tubo feito de papel para realizar a auscultação. Mais tarde, após vários experimentos, ficou definido como o primeiro estetoscópio um tubo feito de madeira. Laennec estudou a cirrose e também nomeou a doença para a diferenciação de outras doenças do fígado. Estudou também o melanoma pulmonar e os classificou. Rudolf Virchow foi um médico alemão considerado o pai da patologia. Foi o primeiro a demonstrar que as células doentes derivavam das saudáveis. Com a ideia de que toda célula deriva de outra célula, afirmou que as doenças se transmitiam não entre órgãos e tecidos, mas principalmente através de suas células individuais. Ele foi um dos primeiros a descrever a leucemia e foi também o fundador da revista agora denominada Arquivos de Virchow. Louis Pasteur foi um químico francês conhecido na medicina pela sua grande contribuição em microbiologia e a criação da vacina antirrábica. Foi um defensor da tese em que grande parte das doenças contagiosas e dos processos infecciosos provinham de micro-organismos, sendo assim necessário descobrir o micróbio responsável pela enfermidade e assim determinar o modo para combatê-lo. Ele abriu caminho para a biogênese ao conduzir um experimento em que provou o possível surgimento da vida sem a existência de outro ser vivo. Robert Koch é reconhecido em todo o mundo como um dos pais da medicina moderna e da microbiologia. Ele desenvolveu métodos de cultivo de bactérias que ainda hoje são aplicados. É considerado o maior descobridor das pequenas bactérias. Em 1876, publicou seu primeiro trabalho. Demonstrou o ciclo de vida do Bacillus anthracis, o primeiro agente microbiano cujos efeitos patogênicos foram comprovados pela bacteriologia. Em 1882, Koch descobriu o bacilo da tuberculose. Marie Curie, química e física, no fim do século XIX, descobriu a radiação, o rádio e o polônio. Foi a primeira mulher, em 1903, a ganhar o Prêmio Nobel em Ciência por sua descoberta, junto com seu marido, Pierre Curie, e o físico Henri Becquerel. E em 1911 ganhou o segundo Nobel. Ao descobrir o raio-x, ela contribuiu não só para a química, mas também para a medicina. Na Segunda Guerra Mundial, ela foi a campo, levando aparelhos portáteis de raio-x para ajudar nos cuidados dos soldados feridos, até hoje utilizados. Além da radioterapia, que é utilizada no tratamento de câncer até os dias atuais. Infelizmente, Marie desenvolveu leucemia devido ao contato excessivo com o elemento rádio, levando-a à morte.
Sigmund Freud foi um médico neurologista e importante psicanalista. Até o fim do século XIX, as doenças mentais eram tratadas como doenças exclusivamente físicas. Ele fundou a psicanálise, no qual utilizava o método de livre associação. Ele acreditava que os desequilíbrios psíquicos eram consequência de repressão de sentimento. Dessa maneira, e de forma consciente, o paciente deveria externalizar suas angústias, medos pelo diálogo entre ele e o psicanalista. O método foi capaz de curar muitas pessoas, o qual levou Freud a ser reconhecido como o pai da psicanálise. Além do mais, foi um dos pioneiros a propor o uso da cocaína como analgésico e estimulante para tratamento de transtornos mentais. Os resultados alcançados por médicos e cientistas nesses 78 anos de idade do ouro impactam até hoje a medicina, podendo citar como alguns exemplos dessa importante época para a área médica contemporânea a anestesia. Desde 1846 e hoje possui especialidade, a anestesiologia, com métodos e protocolos de segurança que beneficia por ano cerca de 230 milhões de pacientes em procedimentos. O entendimento evolucionista dos seres vivos. Desde 1859, ainda hoje contribui para o entendimento e tratamento de patologias, como a compreensão da evolução existencial de bactérias e vírus. O esfigmomanômetro. Criado em 1881, além de hoje auxiliar na verificação dos sinais vitais pelos profissionais da saúde diariamente, contribui para o diagnóstico e controle de doenças relacionadas à pressão arterial, que mata mais de 200 mil brasileiros anualmente. O raio-x. Desde 1896, na Inglaterra, e hoje essa inversão diagnóstica por imagem permite ao profissional de saúde de todo mundo obter informações precisas e detalhadas para indicar o melhor tratamento para determinada patologia. O cardiograma. Desde 1887, hoje esse exame contribui para a detecção e prevenção de agravos cardíacos. A lavagem das mãos. Do primeiro experimento em 1846, nos dias atuais em meio a uma pandemia, culminou em uma recomendação sanitária fundamental para o controle da propagação do coronavírus. Dentre os diversos avanços médicos durante todos esses anos, mais precisamente durante a Idade do Ouro, eles possibilitam hoje a medicina emitir laudos seguros e aplicar tratamentos com alta chance de cura, salvando a vida de milhares de pessoas em todo o mundo. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not